Um pastor curdo anda sozinho no deserto em 1994. Ele fez o que pode ser a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Uma descoberta que pode revolucionar a história das religiões e desvendar a verdade sobre as histórias bíblicas do Jardim do Éden. Andando com seu rebanho em uma tarde de verão, ele encontrou duas pedras com um formato estranho. Voltando à aldeia, resolveu contar sobre seu achado. Afinal, as pedras poderiam ser algo totalmente importante. Poucas semanas depois, a notícia da descoberta do pastor de ovelhas chegou ao conhecimento dos curadores do museu da cidade de Sanliufa, e no final de 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt chegou ao sítio de Göbekli Tepe. O que o Sr. Schmidt encontrou pode mudar a história da humanidade. Em um momento de rara concordância, arqueólogos de todo o mundo concordam com a importância do sítio de Göbekli Tepe e deixa a grande maioria deles estupefatos e excitados. Uma descoberta digna dos filmes de Indiana Jones, só que na vida real documentada e registrada. O que o pastor de ovelhas encontrou foi a parte superior de dois monólitos em forma de T, as primeiras de um sítio muito maior composto de monumentos, paredes e colunas de pedras, cobertas de entalhes de animais, javalis, patos, serpentes, leões. Os entalhes apresentam algumas figuras que parecem humanas, com os braços estilizados e funcionalmente, todo o conjunto parece ser um templo ou um lugar para rituais. Para a datação foram escavadas 45 destas pedras, que estão organizadas em círculos, nas medições geomagnéticas, e indicam que existem algumas centenas de outras pedras esperando para ser escavadas. Até agora, Göbekli Tepe poderia entrar para a história como sendo o Stonehenge turco, não fosse alguns fatores que tornam esse sítio único, chegando ao limite do fantástico e extraordinário. O primeiro detalhe surgiu da datação por carbono. As pedras têm entre 12 mil e 13 mil anos, ou seja, foram construídas 10 mil anos antes de Cristo. Para comparação, as pedras de Stonehenge foram levantadas 3 mil anos antes de Cristo, e as pirâmides de Gizé são datadas de 2.500 anos antes de Cristo. Colocando o sítio de Göbekli Tepe como o mais antigo achado arqueológico da história, batendo os concorrentes com vantagens astronômicas. As pedras são anteriores à Idade do Bronze, à escrita, à cerâmica. São anteriores a tudo o que conhecemos. E como diabos os homens das cavernas fizeram tal obra? O Sr. Schmidt especula que durante décadas, grupo de caçadores ocuparam o lugar durante a construção, vivendo em tendas e caçando e comendo. Pontas de flechas encontradas no local suportam essa versão e confirmam a datação dos monumentos. Por si só, a revelação que caçadores pré-tudo tiveram a capacidade de construir esse monumento, como o encontrado em Göbekli Tepe, muda toda a concepção histórica que temos da evolução humana, dotando os homens desse período de uma sofisticação inimaginável até agora, quase como se os deuses tivessem descido dos céus para construir Göbekli Tepe por conta própria. É aqui que entra a conexão bíblica. O Sr. Schmidt acredita que Göbekli Tepe seja um templo de que conhecemos hoje como o Jardim do Éden. Para entender como um cientista chega a uma conclusão destas, precisamos entender que, para muitos de nós, o Jardim do Éden não passa de uma lenda ou uma metáfora da pureza da humanidade no começo dos tempos. Para os estudiosos, a história contém uma função didática e pode ter sido uma forma de registrar os traumas sofridos quando fomos forçados a deixar a caçada pela agricultura, como está descrito na Bíblia, logo no primeiro livro, de forma poética. Sabemos que a mudança foi traumática porque fósseis da época mostram que os efeitos dessa mudança. As pessoas cresciam menos e menos saudáveis, enquanto seus corpos se adaptavam à nova dieta e aos rigores da agricultura primitiva. Certamente essa mudança não foi realizada por vontade própria. Alguns historiadores acreditam ainda que a extinção de animais ou em fatores climáticos foram sim capazes de forçar essa mudança. Para suportar essa versão, está a certeza histórica de que a mudança para a agricultura ocorreu nessa mesma região. Agora, o que sabem até agora ainda é o que motivou essa mudança. O que não se sabe ainda até agora é o que motivou essa mudança. Os primeiros porcos e ovelhas domesticados são de uma região a 100 quilômetros de Göbekli Tepe. O trigo que comemos hoje descende do trigo plantado nas colinas de Göbekli Tepe há milhares de anos, e cereais como o arroz e a aveia também podem ter sua origem traçada até essa região do mundo. Calma que isso não é tudo.
Além de mudarem para uma forma mais trabalhosa de vida, esses primeiros fazendeiros tiveram que enfrentar um desastre ecológico. O estudo do solo da região deserta que temos hoje indica que há 10 mil anos, essa região foi um verdadeiro paraíso na Terra. Uma região cortada por rios, planícies, montanhas e vales verdejantes. A agricultura destruiu tudo isso, talvez no primeiro desastre ecológico da história. À medida que campos eram plantados e árvores derrubadas, o microclima da região mudou. A terra foi exposta à erosão e a terra de fartura tornou-se a terra do suor e trabalho árduo. Por certo, alguns vão dizer que essas teorias não passam de pura especulação, por mais evidência histórica que as comprovem. Agora, a Bíblia nos diz que o Éden estava entre 4 rios, incluindo o Tigre e o Eufrates. Göbekli Tepe está entre o Tigre e o Eufrates. Um texto assírio antigo coloca Bet-Eden, a casa do Éden, a 100 quilômetros de onde está Göbekli Tepe. Um outro livro do Antigo Testamento diz que as crianças do Éden estavam em Tilazar, uma cidade síria próxima a Göbekli Tepe. A própria palavra Éden tem origem na palavra suméria para planície e Göbekli Tepe se encontra na planície de Arran. Quando colocamos tudo isso junto com as recentes descobertas históricas e o suporte de descobertas anteriores, ficamos claramente tentados a colocar o Éden em Göbekli Tepe. Se assim for, parece que a coisa acabou mal. Foram encontrados esqueletos crânios adultos no que pode ter sido os primeiros rituais de sacrifício humano da história. Há mais ou menos 8 mil anos, os habitantes da região enterram todas as construções de Göbekli Tepe em toneladas de areia, criando as colinas artificiais onde o pastor de ovelhas costuma levar seu rebanho para pastar. Para aqueles que conhecem o primeiro livro da Bíblia, intitulado Gênesis, baseado no texto Bereshit, da Torá dos judeus, sabe que Deus criou o homem e a mulher e os colocou no chamado Jardim do Éden, um lugar paradisíaco que possuía todos os recursos necessários para a subsistência dos primeiros humanos. Porém, até hoje ainda há dúvidas sobre essa localização real do jardim, enquanto alguns estudiosos acreditam que tenha existido na Mesopotâmia, onde atualmente temos o Iraque e o Kuwait. Um arqueólogo alemão acredita ter descoberto a tumba de Adão, o primeiro homem e marido de Eva, o que pode estar relacionado ao verdadeiro local do Éden bíblico. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Express, com base nas descrições presentes no Gênesis, que faz referência aos rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio, pesquisadores da Universidade de Colônia, na Alemanha, chegaram até uma área conhecida como Göbekli Tepe, no topo de uma colina no sudeste da Turquia, onde encontraram um templo que foi descrito no documentário A História de Deus com Morgan Freeman, da emissora americana National Geographic, como sendo a localização bíblica do Éden. Os arqueólogos dizem ainda que existem 2 estátuas num suposto templo, que podem ser representações de 2 pessoas ou dos primeiros deuses venerados da época. Bem, a versão da história relatada no final do livro de Gênesis parece localizar o Jardim do Éden em algum lugar da Mesopotâmia. Gostou? Então vem comigo, se inscreve agora no canal, aperta no sininho em todas para receber todos os nossos conteúdos. Eu te espero por aqui. Foi e sempre será um prazer ter sua companhia. Tchau, tchau!